Olá, pessoal. Eu sou o professor Janilson Santos. Estou aqui para dar dicas de raciocínio lógico na resolução comentada de questões de concursos públicos. Deixa o teu like, se inscreve em nosso canal, faça comentários. Assim a gente vai ter a oportunidade de melhorar continuamente. Vamos lá? Eu coloquei aqui, pessoal, as tabelas verdades da conjunção, disjunção, que é a disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Não esqueça da dica. Preocupe-se com o que é verdade, o valor lógico verdade. Porque o nome da tabela é tabela verdade. Então, por exemplo, na conjunção, que é caracterizada pelo conectivo e, ou então por esse símbolo, vamos chamar assim um chapeuzinho. Observe que a conjunção ela só será dita verdadeira se as duas proposições simples que a compõem também forem verdadeiras. Somente neste caso. Significa dizer que na conjunção, se uma das proposições simples for falsa, o resultado já dá falso. Na conjunção, só tem um jeito de dar verdade. É se as duas proposições simples forem verdadeiras. Na disjunção inclusiva, nós temos três possibilidades de dar verdade. Por quê? Porque na disjunção inclusiva, basta que uma das proposições simples seja verdadeira para que o resultado da proposição composta tenha o valor lógico verdade. Observe, são três possibilidades de dar verdade. Pode ser a primeira verdadeira e a segunda também, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira. Basta uma ser verdade na disjunção inclusiva que o resultado já será verdade. E se as duas forem falsas, que é a única condição que não pode acontecer na disjunção, que a sua preocupação é sempre com a verdade, o valor lógico verdade, aí o resultado dá falso. Já na disjunção exclusiva, lembrando que a disjunção ou disjunção inclusiva, o conectivo é ou, e o símbolo seria o chapeuzinho invertido. Na disjunção exclusiva, a gente tem ou, e o símbolo é o chapeuzinho invertido com um tracinho embaixo, ou seja, sublinhado. Aqui nós temos duas possibilidades do resultado ser verdadeiro. Duas possibilidades. Sendo a primeira proposição simples verdade e a segunda falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdade. Eu não posso dizer, como eu disse lá na disjunção inclusiva, que basta uma ser verdade que o resultado dá verdade. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque na disjunção exclusiva, se você observar bem, V com V dá F. Aliás, olha a dica, hein? A única operação lógica em que duas proposições verdadeiras resultam numa falsa é a disjunção exclusiva. Olha essa dica, hein? A única operação lógica que permite isso é a disjunção exclusiva. A condicional. A condicional é o conectivo se, então, porque estabelece uma condição, daí esse nome condicional. E o símbolo é uma seta em apenas um sentido. O que é que acontece na condicional? Só tem um jeito dela dar falsa. Olha a dica. Na condicional só tem um jeito, uma forma dela dar falsa. É se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. O resultado vai dar falso. Em todas as outras possibilidades, o resultado dá verdadeiro, inclusive se as duas forem falsas. Dica importante. Na condicional e na bicondicional, mesmo que as duas proposições simples sejam falsas, o resultado é verdadeiro. Essa dica é fundamental. Mesmo que as duas sejam falsas, o resultado é verdadeiro. Não esquece, na condicional só tem um jeito do resultado dar falso. Na condicional, nunca uma proposição verdadeira vai implicar numa falsa.
porque o resultado daria falso. E na bicondicional, que o conectivo é se e somente se, cujo símbolo é uma seta de duplo sentido, vai e volta, nós temos duas possibilidades dela dar verdade. Quais são? As duas proposições simples sendo verdadeiras ou as duas sendo falsas. As duas verdadeiras ou as duas falsas, o resultado dá verdadeiro. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, o resultado dá falso. Agora eu quero te dar outra dica. Essa dica que vem sendo cobrada em concurso e tem derrubado muita gente. Na condicional, se você trocar, inverter os valores lógicos das proposições simples, o resultado também tem um valor lógico invertido. Como assim, professor? Olha, na condicional, V com F dá V. Agora eu vou trocar. F com V também troca o resultado, dá V. Muito importante você verificar isso. Mas por que isso chama atenção? Porque não acontece, por exemplo, olha a condicional, V com F dá F. E F com V, invertendo, dá F também. Na condicional, você inverteu o valor lógico das sentenças simples, o resultado da proposição composta também ficará invertido. Vamos resolver questões envolvendo isso, as tabelas verdade. A primeira questão diz assim: se os valores lógicos de duas proposições são falsos, primeira proposição falsa, segunda falsa. Diz a letra A, o valor lógico da disjunção, e aí fica subentendido que é a disjunção inclusiva, porque se fosse a exclusiva teria que aparecer esse nome, essa palavra. O valor lógico da disjunção entre as duas proposições é verdade. Não. Na disjunção, F com F dá F. Então, a gente não pode marcar a letra A. A letra B diz, o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. Não. Na conjunção, F com F também dá falso. O enunciado diz, se os valores lógicos de duas proposições são falsos. Na letra C, considerando duas proposições simples falsas. Na letra C, o valor lógico do condicional entre as duas proposições é verdade. Perfeito. Na condicional e na bicondicional, mesmo que as duas proposições simples que compõem a composta sejam falsas, o valor lógico do resultado da proposição composta é verdadeiro. A alternativa certa é a C. A letra D dizia, o valor lógico da bicondicional, sendo F com F, é falso. Não. Na bicondicional, F com F dá verdade. Então, realmente, a alternativa C era a única correta e era a que você deveria assinalar. E a questão 2 diz assim, se o método é inovador, eu compro. Então, nós estamos diante de sentenças, de argumentos. Se o método é inovador, fica subentendido, então eu compro. É uma condicional. Método inovador implica dizer que eu compro. Eu compro. Se eu compro, cobro por resultados. Também fica subentendido então. Então, se eu compro, então cobro por resultados. Se cobro por resultados, sinto-me melhor. É outra condicional. Se eu cobro por resultados, então sinto-me melhor. Aí a questão vai dar um ponto de partida. Nesse caso aqui, ele está dando um ponto de partida. Ele diz, ora, não me sinto melhor. Então, bem, pessoal, se a questão está dizendo que ele não se sente melhor, essa proposição sinto-me melhor é falsa.
porque ele está dizendo que ele não se sente melhor. Agora você vai raciocinar, conhecendo os valores da tabela verdade. Isso aqui é uma condicional. Na condicional, se a segunda proposição é falsa, a primeira também tem que ser. Para quê? Para que o resultado total seja verdade. Se a segunda é falsa e eu disser que a primeira é verdadeira, você vai lembrar lá na tabela verdade. Uma proposição verdadeira nunca vai implicar numa falsa. O resultado daria falso. Mas o resultado tem que dar verdade. Por isso que o nome da tabela é tabela verdade, não é tabela falsidade. Muito bem. Cobro por resultados é falso. Cobro por resultados é falso. Pelo mesmo raciocínio, a segunda sendo falsa, a primeira também tem que ser, que é para poder a proposição toda ser verdadeira. Eu compro é falso. Então, pelo mesmo raciocínio, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser, porque nós estamos falando de uma condicional. Então, quais foram as conclusões que eu cheguei? O método é inovador. Se isso é falso, o método não é inovador. Eu compro. Se isso é falso, eu não compro. Cobro por resultados. Se isso é falso, eu não cobro por resultados. Então, vamos lá. Letra A. O método não é inovador. Perfeito. Porque aonde tinha que o método é inovador, nós julgamos como sendo falso. Então, o método não é inovador. Já é a A. A letra B dizia, os resultados são certos. Não tem nem isso na questão, certo? Está falando de cobrar por resultados. A letra C, eu cobro por resultados. Cobro por resultados é falso, então eu não cobro. Por isso que ela está errada. A letra D, eu me sinto melhor. Ora, o próprio enunciado da questão já dizia, não me sinto melhor. Então não tinha sentido. E finalmente a letra E dizia, eu compro. E nós julgamos isso como sendo falso. Então ele não compra. A letra E está errada. Portanto, a única certa é a A. Dica: aprender as tabelas verdade se concentrando no que é verdade. Só assim você vai poder fazer uma análise, um julgamento de valor lógico correto. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez eu peço, deixe o teu like, se inscreva no nosso canal, deixe comentários, compartilhe. Até a próxima!